Uma coisa é escrever como poeta, outra como historiador. O poeta pode contar ou cantar coisas não como foram, mas como deveriam ter sido, enquanto o historiador deve relatá-las não como deveriam ter sido, mas como foram, sem acrescentar ou subtrair da verdade o que quer que seja. Miguel de Cervantes. Olá, meus amigos, aqui do canal Educandário dos Santos, do grupo São José de Anchieta. Voltamos aí às nossas transmissões, ao nosso grupo de estudo. Ficamos um pouquinho afastados, sem nenhum tema, sem nenhuma aula. Haja vista que eu estive muito ocupado com a questão do lançamento do meu Spotify, que vai ser lançado agora no meu primeiro álbum do Spotify, vai ser lançado agora no dia 16 de setembro, tá bom? Então conto com vocês aí também baixando aí meu primeiro álbum, minhas 4 primeiras músicas no Spotify, tá certo? Estou ali colocando, são interpretações de Johann Sebastian Bach, de Elgar, de Tchaikovsky, enfim, interpretações que foram feitas da pontinha da orelha, assim que o seu Gabriel gosta quando eu falo isso dessa forma, né? Então, estamos aí apresentando este novo formato aí da minha parte de música, como músico, né? E hoje voltamos aqui a falar um pouquinho do nosso curso, né? No nosso curso aqui de estudos, nosso grupo de estudos, São José de Anchieta. Eu trouxe esse texto de Miguel de Cervantes Saavedra. Esse escritor espanhol, grande escritor espanhol, certo? Que nos brindou com uma das suas obras-primas, que é o Dom Quixote de la Mancha, né? Uma das grandes obras dele, e que nós aqui estamos reverenciando, né, nesse momento, um texto dele onde ele explica a diferença entre o que é um historiador e um poeta. Bem, o poeta, como ele coloca aqui no texto, é aquele que descreve, conta ou canta os fatos não como eles realmente aconteceram, mas sim como eles deveriam ter acontecido. Ou seja, o poeta ele não tem compromisso com a realidade, com o registro da realidade. Ele coloca, ele mostra para o seu leitor uma maneira diferente de como teria sido se tivesse acontecido daquela forma, entende? Então o poeta ele tem essa função, a poesia tem essa função de trazer a poesia, o conto, a literatura em si, ela tem essa função de trazer para o ser humano, para um ser humano, algo diferente, uma possibilidade, ou seja, desenvolver a literatura em si, ela tem essa função, desenvolver o imaginário do leitor. Então, quando nós falamos nessa expressão desenvolver o imaginário, a gente vem numa questão, tocar numa questão muito, como se diz, pesada no que se tange a questão da educação no nosso Brasil. Meus amigos, é uma questão um pouco perigosa quando se fala neste ponto de educação no Brasil. Mas vamos entender por quê. Durante muitos anos, a gente teve como uma fonte de alfabetização, de aprendizado, a cartilha Caminho Suave, da ilustre professora Branca Alves de Lima, certo? A cartilha, ela tinha por objetivo, e é objetivo, ensinar a mecanização da língua. O que é a mecanização da língua? O aprender a ler e a escrever juntando sons e sílabas e os símbolos escritos, certo? Que são as letras e as vogais e as consoantes, certo? Porém, com o passar do tempo, algumas pessoas pensando que poderiam melhorar, ou até mesmo tentando reinventar a roda, como alguns colegas meus falam,
começaram a querer criar outras formas de alfabetização, dizendo que essa forma não era certa, que era errada, que muita gente não aprendia, etc., que era difícil. Então, o que se fez? Tentou-se mudar. E aí nós vemos o que, desde essa tentativa de quebrar, ou que quebrou essa sequência do aprendizado por meio do símbolo e da palavra, da imagem e do som, nós vemos aí um grande aumento da taxa de analfabetismo no Brasil, certo? Hoje nós temos dois tipos de analfabeto. Nós temos o analfabeto real, que é aquele que não sabe nem ler nem escrever mesmo, não sabe, e o analfabeto funcional, aquele que até sabe escrever e ler alguma coisa, porém ele não entende o que ele escreve e não entende o que ele lê, o que é muito grave, o famoso analfabeto funcional. O nosso sistema de alfabetização, esse chamado, que é criado por meio das fases da escrita, que é baseado no Paulo Freire, em Ana Teberovsky, em Emília Ferreiro, é um sistema que realmente não tem êxodo, certo? Não tem êxito na questão da formação de alfabetização. Claro, é possível alfabetizar alguém assim? Mas uma alfabetização muito fraca, que vai promover ainda mais o aumento dos famosos analfabetos funcionais, certo? Eles sabem, eles reconhecem as sílabas, reconhecem os sons delas, até escrevem, sabem escrever algumas coisinhas, mas eles não entendem o que eles estão escrevendo. E o pior, o que estão lendo também. Para essa função, por que é muito valorizado, mesmo sabendo que isso está acontecendo dentro da alfabetização? Nós sabemos que quanto mais nós temos alunos, quanto mais nós temos educadores e educandos com uma baixa prática de interpretação textual, ou seja, uma criança ou um adulto que não tem um imaginário, não tem uma desenvoltura na interpretação textual, é muito mais fácil dominar essa pessoa e fazer com que ela acredite em qualquer narrativa que se propor a ela. Basta eu falar meias palavras bonitas, alguns adjetivos que cativem, e assim já conquistei a pessoa. E isto é errado. Então, por isso que a alfabetização ela é muito importante. Mas o que tem a ver isso com o texto de Cervantes, professor? O senhor está devagando aí. Não estou devagando. Estou dizendo que uma coisa puxa a outra. Para que eu entenda o que seria um historiador, o que seria a função do texto literário, eu tenho que entender o seguinte, que o texto literário, ele só funciona, a literatura, ela só funciona quando eu deixo a minha imaginação correr, quando eu começo a imaginar aquilo que eu estou lendo. Então, quando eu estou lendo, por exemplo, Os Lusíadas, o que acontece? Eu tenho que imaginar a cena a tal ponto de eu me encontrar dentro da história. A mesma coisa quando estou lendo Escravizaura, quando estou lendo O Pequeno Príncipe, quando estou lendo a Filoteia. Então, quando você lê um livro, uma história, você tem que se encontrar nela. Sim, parecendo que você está ali dentro da história, sendo testemunha ocular do que está sendo narrado e do que você está lendo. Então, a literatura, ela vai fazer isso, ela vai desenvolver o seu imaginário a tal ponto que você vai adentrar-se dentro da história que você está lendo, ok? Mas e o texto de informação, ou também conhecida como o texto histórico, o texto literal, assim? Bem, quando nós falamos do texto literal, ou também conhecido como texto científico,
ele tem, como o próprio Cervantes aqui diz, o historiador ele vai escrever um texto científico, um texto que tem por obrigação, objetivo mor, informar o que aconteceu naquela época, ok? Então, esse é o objetivo do texto mor, certo? Do texto informativo. Ele vai o quê? Informar o que aconteceu, no caso, o texto histórico. Então, quando nós pegamos um texto histórico, nós temos que observar duas coisas. Primeiro, certo? O fato ali narrado, certo? Quando nós observamos o fato narrado, quando eu falo observar, não quer dizer que eu vou falar se ele é certo ou se ele é errado. Eu vou observar, eu vou ler, eu vou entender aquele fato. Mas não entender com o raciocínio do século XXI, que é o século onde nós habitamos. Nós temos que entender com o raciocínio do século daquele lá, certo? Da onde foi escrito o texto. Então, para que eu entenda, por exemplo, o que aconteceu com Júlio César, eu não posso ler o texto com os valores, com os princípios morais e éticos dos dias de hoje. Eu tenho que ler o texto, conhecer os princípios morais e éticos daquela época, para assim poder entender o porquê que se sucedeu aquilo com Júlio César. O que acontece nos dias de hoje? Por falta de uma boa alfabetização calcada, né, no desenvolvimento do imaginário e da interpretação textual, os alunos, eles leem o texto, mas quando leem um texto histórico, né, um texto realmente histórico, leem um texto, mas com o julgando com os olhos de hoje, certo? Ainda mais julgando, né? Não é nem para julgar, mas julgando com os olhos de hoje, com os princípios e valores de hoje, aquilo que aconteceu há séculos atrás. Ou seja, você vai perceber algo que é absurdamente errôneo, errado. Por quê? Você não pode julgar algo que aconteceu há séculos atrás com os princípios de hoje, porque o tempo mudou, a vida foi passando, foi se conhecendo mais, chegando a novas conclusões, e os princípios eles mudam, certo? Então, por isso, quando eu julgo um período histórico quando eu julgo um período histórico, já está errado. Quando eu observo ou eu interpreto um período histórico, mas sem levar em considerações os princípios morais, éticos e filosóficos da época em que ele aconteceu, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente exterminando o que realmente o texto histórico está querendo me mostrar. Ele está querendo me mostrar como era a realidade daquele tempo que levou àquela circunstância. Então, quando no texto aqui Cervantes, que era um escritor literário, e aliás um grande escritor literário, diga-se de passagem, quando ele coloca que uma coisa é escrever, o historiador ele tem que relatar sem acrescentar ou retirar nada do fato ocorrido. Isso é a principal função do texto literal, do texto histórico, certo? O que nós não vemos nos tempos de hoje. Nós vemos muitos escritores de livros, especialmente de livros didáticos de história, geografia, tentando reescrever a história, não como realmente ela aconteceu, mas como eles queriam que fosse. E aí o que acontece? Acontece uma má interpretação, um mau entendimento do fato histórico, colocando às vezes pessoas e fatos como errôneos, sendo que para aquela circunstância, naquele momento, aquilo era a única situação a fazer, certo? Era a única situação a fazer. Então, ao interpretar um texto histórico, você deve sempre levar em consideração os principais pontos,
certo? Principais pontos filosóficos, os conceitos morais e éticos da época em que o fato histórico aconteceu, para que você possa entender a circunstância que ele ocorreu. Só assim você entende o que é história. Por isso é que é muito mais fácil eu pegar um jovem, uma criança que foi mal alfabetizada, que não se desenvolveu, certo? O seu imaginário e se transformou num entre aspas, analfabeto funcional, que sabe se comunicar, mas não sabe entender a comunicação a qual está perto dele, porque realmente isso está acontecendo e muito. Haja vista você olhar dentro das nossas escolas do Fundamental 2, certo? Ver que muitos alunos não entendem o que eles escrevem, não entendem o que eles leem, certo? Procuram coisas fáceis, esdrúxulas, e não conseguem entender o que é o principal, certo? Entrar dentro do âmago, no foco do texto. E isso está acontecendo em todo o Brasil, certo? Em todo o Brasil, graças a esse sistema de alfabetização baseado em Ana Tereberovski, Paulo Freire, Emília Ferreiro, que acabaram com a alfabetização no Brasil. Por isso que há um movimento muito bom que está restituindo o sistema de alfabetização fonético por meio da cartilha, por meio desse sistema. Por quê? Porque muitos estão vendo que isso está levando o Brasil à mais direta bancarrota, certo? A mais direta bancarrota. Então precisamos mesmo rever essa forma de alfabetização e extirpá-la de dentro da nossa educação no Brasil, ok? No texto de Cervantes, era isso que eu queria falar para vocês, lembrando que nesta quarta-feira teremos aula novamente, voltamos a ter nossas aulas, nossa transmissão de aulas aqui no grupo São José de Anchieta, tá bom? Fiquem todos com Deus, até quarta-feira, tchau, tchau, salve Maria!